Aqui quem vos fala é o irmão Viniamin Piasek, que inicialmente quero vos saudar com a doce e gloriosa paz do Senhor, ou em russo, Mir Bojei, e também com glória a Deus, que em russo se pronuncia Slava Gospodu, esclarecendo que o relato que farei a seguir foi para atender incontáveis apelos de pessoas que ultimamente exigiam com insistência uma fita gravada relatando as atrocidades sofridas por um casal por amor a Cristo na Rússia. O que vou fazer a seguir, na certeza de que o mesmo servirá de grandes bênçãos e incentivo à fidelidade incondicional ao Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro Deus. A história é do casal Casimiro e Helena. Dona Helena tinha como pai alguém que trabalhava no palácio do rei Tsar Nikolai da Grande Rússia, e por esse motivo teve a oportunidade de se educar e estudar, e por ser muito ativa ocupava certa liderança entre as mulheres entre as quais vivia. Era muito religiosa e pertencia à igreja oficial, que era a Igreja Ortodoxa Russa. Casada, resolveu migrar para os Estados Unidos para progredir num país que tinha liberdade. Chegando lá, adquiriram um hotel onde recebiam os imigrantes que vinham da Europa. Tudo corria muito bem, até que se hospedaram no hotel de sua propriedade famílias crentes que vieram da Rússia. Mas certo dia ela observou que no quarto desses hóspedes havia um movimento estranho. Havia parece que choro, cânticos, lágrimas, e ela, muito curiosa, bateu na porta daqueles quartos e perguntou, queria saber o que se passava. Foi convidada para entrar e ali teve o prazer de poder observar algo extraordinário. Pessoas que choravam, pessoas que cantavam, pessoas cheias do Espírito Santo. E o toque do Espírito Santo foi tão grande, foi tão profundo, que ela não pôde suportar a presença do Espírito Santo. E passados dias, cada dia ela ia participar daqueles cultos, mas o que mais lhe chamava, que eles não adoravam nenhum Deus feito por mãos de homens. Não havia santo, não havia rosário nas suas mãos, mas o poder de Deus era tão grande que ela ficou comovida. Disse para seu esposo: meu esposo, eu estou participando de algo extraordinário que eu nunca participei na vida. E continuou participando até que o toque do Espírito Santo foi tão tremendo na sua vida que ela aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, abandonando todas as imagens que ela possuía, aceitou Cristo como seu Salvador. E Deus batizou ela com o Espírito Santo, encheu ela com o Espírito Santo, e a sua vida não foi mais a mesma. Ela não aguentou mais o poder do Espírito Santo que movia a sua vida. Ela disse para o seu esposo: meu esposo, eu não aguento mais ficar nos Estados Unidos. Eu estou me lembrando da grande e numerosa família que pertencemos, aquelas numerosas famílias que nós vivíamos com eles, que não conhecem o Jesus verdadeiro. Eu tenho que voltar para a Rússia. Parecia um absurdo morar nos Estados Unidos e voltar para a Rússia, mas o Espírito Santo moveu tanto o coração que ela não suportou a glória de Deus na sua vida. Ela disse: vou vender tudo e vamos voltar. E assim fez. Voltando para a Rússia, ela foi muito bem recebida. Todos se surpreenderam porque voltaram para a Rússia, mas observaram que algo de extraordinário se passava naquela vida. Aquela vida não era mais a mesma. E ela não perdeu mais tempo e começou a pregar o Evangelho. Começou a contar o que ela tinha encontrado, um Jesus verdadeiro. E Deus começou a cooperar com o Espírito Santo. E pessoas da alta sociedade começaram a se converter, aceitando Jesus como seu Salvador. E houve grande movimento no meio da alta sociedade. Quando a oportunidade por ali começou a se fechar, ela observou uma grande oportunidade. Naquele tempo não havia supermercado, mas cada fim de semana havia uma grande feira, e o povo ia comprar seus alimentos para passar uma semana, um mês com aquele alimento. E ela aproveitava cada fim de semana
se levantava numa cadeira, numa mesa, numa carreta e começava a pregar esse evangelho de poder. Enquanto meu pai, que não tinha dom da palavra, ficava de joelhos dobrados ali aos pés, orando e implorando a misericórdia de Deus, a dona Helena pregava esse evangelho de poder, de transformação. E o Espírito Santo começou a cooperar com grande poder e glória. Vidas e mais vidas começaram a aceitar Jesus como Salvador. Milagres começaram a acontecer. E se espalhou aquela notícia. E o povo já vinha para a feira, não era para comprar alimento, mas para ouvir a mensagem transformadora do Evangelho. E as multidões cada vez aumentavam mais, a ponto que as autoridades se perturbaram. O que é isso que acontece? Essa mulher se levanta em cima de uma carreta e começa a falar de Jesus e de Deus, e homens e mulheres caem no chão e lágrimas, aceitando Jesus como Salvador. E imediatamente chegaram lá e deram um ultimato: dona Helena está proibida de falar de Jesus e Deus aqui. Não apareça mais na feira, não pregue mais esse Jesus. Mas a dona Helena, que estava cheia do Espírito Santo, entregou a sua vida por inteiro nos Estados Unidos. Não podia suportar, aguentar e receber essa ordem. Cada fim de semana ela voltava lá e começava a pregar o seu evangelho. E as autoridades estão perturbadas porque ela desobedecia. Eles resolveram numa reunião: o que vão fazer com essa mulher que não obedece? Eles resolveram agora, esse fim de semana, quando ela estiver pregando o evangelho, nós vamos lá com soldados, grossas, corrente e cadeado, e ela vai receber o ultimato: ou ela nega esse Jesus, ou ela vai presa para o presídio. Quando chegaram no sábado lá, enquanto a dona Helena estava pregando esse evangelho de transformação, de poder, ela recebeu o ultimato: diga para esse povo que tudo é invenção sua, que Deus não existe, que Jesus não existe, tudo é mentira sua. E a dona Helena começou a gritar mais alto: Jesus é o Salvador, Jesus é o Deus, é o único Deus. E ela foi apiada da carroça, da carreta onde ela estava, foi acorrentada entre 2 soldados e teve que atravessar a cidade até o presídio, onde uma cela já estava à sua espera. Chegando ali, ela foi trancafiada com 2 soldados acorrentados. E esses soldados estavam instruídos, como ela era uma mulher muito bonita, de cabelos longos, eles foram instruídos para perturbar, para indicar com ela, para ver se desistia de Jesus. Eles não sabiam que aquela mulher não estava só, que ela estava cheia do Espírito Santo, e os anjos de Deus estavam naquele lugar. Quando fecharam a porta, a dona Helena começou a falar desse Jesus maravilhoso, começou a pregar o evangelho de poder. O Espírito Santo começou a revelar a vida daqueles soldados, e não passou muitos minutos, de repente houve choro naquela sala de castigo, e alguém correu para o comandante e disse: olha, tem choro, certamente a mulher está pedindo misericórdia. Correram, abriu a porta, e quando abriram a porta levaram o maior susto, porque era abrir a porta daquela cela, encontraram 2 soldados caindo, chorando, aceitando Jesus como Salvador, e a dona Helena dando glória a Deus, aleluia, orando em favor daqueles 2 soldados. Eles não podiam entender o que era isso. E para aqueles 2 soldados foram tirados dali, colocaram outros soldados mais corajosos, com instrução para não passar vergonha. Mas quando fecharam a porta, novamente a glória de Deus se manifestou naquele lugar, e ela começou a pregar o evangelho de poder. E não passou muitos minutos, e 2 soldados caídos no chão, chorando copiosamente, aceitando Jesus como Salvador. Correram, abriu a porta daquela cela, retiraram aqueles soldados apavorados, e a dona Helena dando glória a Deus, aleluia. E assim, meus irmãos, passou 3 dias trocando soldados e mais soldados, e todos os soldados que entraram naquela cela de castigo, aceitaram Jesus como seu Salvador. No último dia, a ordenança do general que comandava o presídio disse: olha, general, todos os soldados já aceitaram Jesus aqui, não tem mais soldado para trocar, vamos mandar essa mulher embora, porque só falta eu e o senhor aceitar Jesus. Vamos expulsar essa mulher quanto antes daqui do presídio, quanto antes vamos mandar embora. E ela foi desacorrentada dos soldados e foi expulsa da cidade, mas saiu dali dando glória a Deus, aleluia, e glorificando a Deus por tudo quanto Deus tinha feito. Isto que é servir a Deus. E começou o tempo a passar, e ela continuou a pregar esse evangelho de poder. Saía às escondidas, de noite o povo a procurava para pregar o evangelho. E nesse meio tempo começou a perseguição começou a ficar mais violenta. Homens e mulheres que pregavam o evangelho arrancados das suas casas pela noite e eram levados ao presídio e desapareciam. E houve um clamor na Rússia entre o povo salvo de todas as religiões: o que vamos fazer? A perseguição é tão tremenda. Pastores e mais pastores e obreiros desaparecem na calada da noite e não aparecem mais. Foi convocada uma reunião secreta de todos os obreiros e pastores e ministros de todas as igrejas, num lugar escondido, longe.
E ali se reuniram chorando, pedindo a misericórdia de Deus. O que vão fazer? A igreja ortodoxa nos persegue tremendamente e homens e mulheres estão desaparecendo em tudo que é cidade. O que fazer? Não havia solução aparente. Quando de repente um pastor disse: meus irmãos, a rainha Vitória da Inglaterra é evangélica, e é prima do Tsar Nicolai. Quem sabe alguém vai para Londres e pede uma audiência com a rainha para interceder em nosso favor. Mas ninguém se animava a ir para Londres. Aí todos, por unanimidade, disseram: a única pessoa que tem condições de ir para Londres é a Dona Helena. Ela sabe falar inglês, ela sabe ter uma certa cultura, e ela poderá ir. E a Dona Helena aceitou o desafio. Chegou em Londres e Deus abriu o coração daquelas pessoas do palácio. E ela inclusive não só conseguiu uma audiência, mas foi convidada para almoçar com a rainha Vitória. E ali ela expôs o drama e a rainha se comoveu profundamente, mandou um bilhete pessoalmente e pediu para o Tsar acalmar e acabar com a perseguição. E isto durou durante algum tempo, meus irmãos. A perseguição se abrandou, mas logo veio o comunismo. E a perseguição foi mais tremenda, foi mais difícil a situação, foi muito tremendo a situação, quando as crianças tinham que ir para o colégio e tinham que só dizer: Stalin é nosso Deus. A perseguição ficou feroz, meus irmãos, e foi muito difícil. Mas um dia ela estava pregando o evangelho num lugar camuflado, e os inimigos que queriam matar a Dona Helena de todos os jeitos, descobrindo que ela estava naquele lugar, prepararam homens maus que encheram os sarrafos de pregos nas pontas. Era inverno. Eles disseram para ela sair dentro dessa reunião: nós vamos massacrá-la com esse sarrafo cheio de pregos, e ela vai cair na neve, vai morrer e ninguém vai saber de nada. Os lobos vão comer essa noite e tudo termina, porque essa mulher não morre e não obedece ninguém. E assim fizeram. Quando terminou o culto, a Dona Helena foi a última a sair. Quando ela saiu porta fora na escuridão, um bando de homens malvados caíram em cima dela com sarrafos cheios de pregos. Ela, que estava de roupa de inverno, casaco de couro, chapéu de couro, começaram a bater, rasgaram as suas vestimentas todas, e o sangue começou a correr. E ela, que estava aproximadamente a 30 quilômetros de casa, ela disse que só podia ser um milagre. Os seus algozes cansaram no caminho, e ela continuou correndo, e eles que apareceu em casa, só podia os anjos ter levado, porque era humanamente impossível correr tanto no meio da neve, na escuridão. Quando ela chegou em casa, seu pai, ela clamou por seu esposo, e seu esposo abriu a porta. Mas quando ele abriu a porta, levou o maior susto, porque encontrou um ser humano completamente coberto de sangue, e o sangue congelado da cabeça até os pés. E a sua esposa dizia: meu esposo, sou eu mesmo, abre a porta, que eu apanhei dos inimigos do evangelho, eu estou pronto de morrer, tem misericórdia. Aí ele, conhecendo a voz, entrou, colocou dentro de casa. Não podia procurar remédio, não podia procurar recurso, e a solução foi lavar seu corpo com água e com sal, água morna, porque no inverno todo mundo tem água quente em casa. E começou a lavar seu corpo, limpando aquelas feridas. E depois os crentes, sabendo da tragédia que ela passou, iam procurar confortar, levar um socorro para que ela não morresse. E era oração dia e noite para que ela não perecesse, porque ela perdeu muito sangue e ficou completa, inanimada, sem forças nenhuma. E ela levou muitos dias para se recuperar dessa tremenda tragédia. Mas quando os homens menos esperavam, a Dona Helena continuou saindo, pregando esse evangelho transformador de poder, com a autoridade do Espírito Santo, anunciando que Jesus é o único e suficiente Salvador, que não há outro Deus além do Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Eles moravam no interior, como eu disse, viviam da planta. Eles queriam matar o seu esposo, Cassimiro. Mas meu pai sempre se escondia na selva. Eles moravam numa parte meio alta, no interior eles controlavam os cães, e quando vinha alguém, ele se refugiava na selva. Eles não conseguiam prender meu pai. Mas um dia alguém denunciou que eles tinham colhido trigo. Esse trigo era poder sobreviver no inverno, porque no inverno na Rússia ninguém planta no verão para viver no inverno. Eles tinham colhido muito trigo para sustentar os filhos. E alguém denunciou: seu Cassimiro está em casa colhendo do trigo. E quando minha mãe menos esperava, de repente, ela recebeu um recado: Dona Helena, este lugar está cercado pelas autoridades, eles vieram para matar seu esposo. E a Dona Helena, profundamente chocada, começou a chorar: meu Deus, o que eu faço agora? Com todos esses meus filhos, sem meu esposo, o que eu vou comer? Como é que eu vou sustentar meus filhos? E começou a chorar e clamar a Deus por uma direção do Espírito Santo.
E ela que vivia dia e noite em comunhão com Deus, orando constantemente, o Espírito Santo de Deus falou com ela: minha serva, manda teu esposo deitar no chão, aí no pátio, abre as pernas, abre os braços, cobre com essa montanha de palha de trigo, porque eu vou dar um livramento, eu vou mostrar que eu sou Deus. E ela chegou para o meu esposo, para o pai do seu esposo, disse: olha, meu velho, esse lugar está cercado pelos inimigos, vem para te matar, não tem mais como se escapar, mas o Espírito Santo de Deus mandou que tu deitasse no chão, eu vou te cobrir com essa montanha de palha de trigo e Deus vai te salvar. E meu pai, que sabia que a dona Helena vivia em constante comunhão com Deus, obedeceu, deitou no chão, abriu as pernas e os braços, e a dona Helena cobriu ele com a montanha de palha de trigo. Não passou muitos minutos, veio aquela turba de malfeitores, de autoridades violentas, pronto para destruir tudo, e gritaram: dona Helena, onde é que está seu esposo? E a dona Helena não podia mentir, ela se lembrou: se eu digo que meu esposo não está aqui, eu estou mentindo, eu vou pedir perder a comunhão com Deus, Deus não vai falar mais comigo. O que eu faço, meu Deus? Ela disse: o que eu faço, meu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus deu uma palavra, ela disse: não adianta eu dizer que Ele está ou não está, vocês vão revirar toda a casa, vocês vão revirar tudo, pode levar. Se Ele está aqui, que você diz que Ele está aqui, pode levar. Eles saíram, meus irmãos, entraram no sótão, no porão da casa, no sótão, revirando tudo, quebrando, foram no galpão, e como não encontraram o seu Cassimiro, se revoltaram profundamente com toda a ira, começaram a gritar: onde é que está seu esposo? E a dona Helena dizia: se ele está aqui, vocês levem. E eles ficaram furiosos, e aí de repente um soldado daqueles homens disse: ele deve estar escondido embaixo dessa montanha de palha de trigo, agora vai ser o fim dele. E sabe o que eles fizeram, meus irmãos? Subiram para aquela montanha de palha de trigo, com as lanças e com as espadas que se usava naquele tempo, e começaram a caminhar em cima daquela montanha de palha de trigo, enfiando as espadas e as lanças, e dando risada em cima daquela montanha de palha de trigo, onde seu Cassimiro estava estendido no chão. Depois de ter caminhado muito tempo enfiando as espadas, saíram dali dando risada, debochando, dizendo: dona Helena, não precisa abrir sepultura para o seu esposo já está embaixo dessa montanha de palha de trigo, que sirva de sepultura para ele, não se preocupa com sepultura, deixa ele embaixo. Quando os malfeitores estavam longe, a dona Helena, com seu coração transpassado dentro de casa, não sabendo se seu esposo estava morto ou não estava, por de tantos homens andarem em cima, quando eles estavam longe, ela pegou o ancinho que se tem nas fazendas, no sítio, e começou a tirar aquela montanha de palha de trigo, que estava em cima do seu Cassimiro. Quando ela destapou aquela montanha de palha de trigo, seu Cassimiro, de mãos e pés abertos, deitado no chão, ela observou que ele não tinha um arranhão, era a espada entre o pescoço, entre as pernas, entre os braços, ele não recebeu um arranhão. Aí foi aquele abraço de louvor, de lágrimas, pelo grande livramento que Deus deu. Os inimigos pensavam que seu Cassimiro estava morto, mas Deus provou mais uma vez que o nosso Deus faz maravilha até o dia de hoje. Passado algum tempo, meus irmãos, aqueles homens furiosos, quando foram saber, correu a notícia que o seu Cassimiro estava vivo. E eles se perturbaram: nós temos que encontrar o homem, de qualquer maneira temos que matá-lo, não tem jeito, vamos matá-lo de qualquer jeito. E um dia eles conseguiram prender seu Cassimiro, levaram para a prisão, e lá a morte é sumária, marcaram o dia da execução. No dia da execução, o chefe da polícia daquele lugar mandou colocar o seu Cassimiro numa parede, e um outro homem que não era crente junto com ele se levantou atrás da sua escrivaninha, pegou a Parabellum 45, chegou perto daquele homem que não era crente, atirou na sua testa, que ficou estraçalhada, o homem caiu instantaneamente morto. Mas a dona Helena tinha convocado todos os crentes, dizendo que seu esposo estava preso, que todo o povo de Deus orasse e clamasse por um livramento, porque ele ia morrer. De repente, aquele homem mau, aquela autoridade, na hora de desferir um tiro no rosto do seu Cassimiro, meus irmãos, uma mão misteriosa fez com que ele tirasse aquela arma da sua mão direita e enfiasse no coldre. Ele chegou perto do seu Cassimiro e deu um soco violento no seu ouvido com toda a força, e seu Cassimiro caiu como morto no chão. Mandou retirar os dois para ser sepultado, mas os crentes, a dona Helena que estava lá fora, recolheram seu esposo, que era para sepultar, e começaram a orar a Deus, começaram a clamar por misericórdia. Seu Cassimiro ali animado como morto, levaram para casa e começaram a clamar a Deus. E depois de algum tempo, seu Cassimiro voltou a si, dando glórias a Deus e aleluia. Aí ele ficou sabendo que estava praticamente deitado como morto, estava vivo novamente, para provar mais uma vez que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó vive e reina para sempre.
Quando foram ver, meus irmãos, tudo o que estava acontecendo, aquelas autoridades perplexas e perturbadas, não podiam saber quem que existia naquela vida, que não morriam, não negavam a Deus, permaneciam fiéis. Foi convocada uma reunião extraordinária. O que vão fazer com essa mulher? Essa mulher não nega a Deus nunca. Essa mulher sai de noite por tudo que é lugar, só temos notícia, e o povo vai atrás, e ela faz umas orações aí, e o povo diz que recebe cura divina, e que transformado, e nós não entendemos isso. O que vão fazer com essa mulher? De repente, meus irmãos, alguém deu uma sugestão maligna. Esse casal tem 10 filhos. Minha mãe teve 3 vezes, teve gêmeos, tudo criança pequena. E eles disseram, não tem uma mãe que suporta ver seu filho morrer de fome. Nós vamos na casa dela, ela guarda ultimato. Ou ela nega Jesus. Ela diz que Deus não existe. Ou nós vamos tirar tudo que eles têm colhido para passar o inverno. Eu quero ver essa mulher suportar ver seus filhos morrer de fome. Essa mulher não vai aguentar ver seus filhos morrer de fome. Vai ser uma dificuldade e nós vamos ter vitória. Vamos calar a boca dessa mulher, porque essa mulher está incomodando demais. Por onde essa mulher vai, o povo vai atrás. Por onde essa mulher vai, já diz que acontece milagre, mas era Deus que estava fazendo milagre, apenas usando um vaso que se colocou na mão de Deus por inteiro para ser uma bênção nas mãos do Senhor. E ainda hoje Deus está procurando homens e mulheres que dizem, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E pode dizer, eu quero ser uma bênção, eu vou ser a bênção com a misericórdia de Deus. Assim como tinham combinado, meus irmãos, assim como tinham combinado, assim resolveram fazer. Chegaram a Dona Helena com os carroção do exército, enquanto meu pai tinha fugido para o mato, e deram o ultimato para Dona Helena. Dona Helena, hoje a senhora tem o ultimato, último ultimato da vida. Ou a senhora nega esse Jesus, nega esse Deus, ou nós vamos tirar tudo que vocês têm colhido para passar o inverno. Trigo, tudo que vocês colheram para passar o inverno. Vocês não vão tirar tudo. Eu quero ver como é que a senhora vai viver aqui no interior. Não tem onde comprar, a senhora não tem dinheiro. Eu quero ver a senhora salvar seus filhos. Chegando lá, deram-se ultimato tremendo. Negue a Jesus, Dona Helena. Diz que Deus não existe e prometa mais não falar desse Jesus, não sair por aí a pregar o evangelho. Está intimada. E a Dona Helena, com um sorriso nos lábios, como aqueles que andam com Cristo e têm vitória, disse, jamais vou negar o nome de Jesus. Jamais negarei o nome de Deus. Jesus Cristo vive na minha vida, e a razão de eu viver é porque Jesus vive na minha vida. Não posso negar esse Jesus. Esse Jesus é que domina a minha vida. Esse Jesus é que vai me levar para o céu. Ele tem me preparado uma morada no céu. Eu estou convicta da realidade de um Cristo vivo e não vou negar Jesus. Diante daquela afirmação categórica, diante dessa afirmação inviolável, os homens se revoltaram e disseram, então nós vamos ver o que vai acontecer com a sua vida, com os seus filhos. Eu quero ver seu sentimento de mãe agora. Se a senhora não vai ver, não vai negar Deus quando ver seus filhos começar a morrer, chorar de fome, morrer de fome. A senhora nos tem incomodado muito, mas agora chegou o fim, nós não aguentamos mais a senhora. Começaram a encostar os carroção do exército e começaram a carregar tudo que eles tinham colhido, trigo, cevada, tudo que eles tinham colhido para passar o inverno. Começaram a tirar, colocar naqueles carroção do exército, tirando tudo, enquanto a Dona Helena contemplava com seus olhos cheios de lágrimas, pensando, como que eu vou me salvar agora? Como eu vou dar alimento para meus filhos? Como eu vou viver agora no inverno se não tenho onde comprar nem dinheiro? Sem tirar tudo que eu tenho aqui no galpão. E aqueles homens debochadamente tiravam tudo que eles tinham, chorando, gritando e debochando e rindo, como tivesse tido uma grande vitória. Mas esquecendo, quem tem vitória é quem tem Cristo no coração. Depois de terem carregado tudo, saíram dali rindo e debochando. E a Dona Helena chorando com lágrimas. Quando os homens foram embora, as horas começaram a se passar. As horas começaram a se passar, meus irmãos. Daqui a pouco seus filhos, que muitos não podiam entender nada, começaram a chorar. Mamãe, eu estou com fome. Mamãe, eu estou com fome. E a Dona Helena com seu coração batendo, o que eu faço? Os primeiros dias, meus irmãos, os primeiros dias, ela juntava, meus irmãos, algum resto de comida que tinha no galpão, que sempre num sítio, numa fazenda tem. Juntava resto que tinha caído aqui, resto que caía ali,
fazia um mingau, fazia uma sopa para aquelas crianças, mas a alimentação era pouca, não dava para alimentar 10 bocas, não tinha condições, e as crianças começaram a chorar. Ela fazia isso, fazia aquilo. Quando terminou o resto de comida que sobrou no campo, que ela tinha colhido trigo, o restinho que juntava as migalhas, não tinha solução, as crianças chorando, e o coração da dona Helena estraçalhado, vendo seus filhos chorando, as filhas e os filhos chorando de fome, aquelas crianças inocentes chorando, e a dona Helena chorando também. Quando não tinha mais nada, ela começou a matar os cachorros, porque na Rússia, meus irmãos, todo o pessoal tem na colônia, no interior, todo mundo tem quantos cachorros pode ter, que esse cachorro bem grande, porque quando a pessoa pega tuberculose com muita facilidade na Rússia, devido ao frio, a pessoa mata o cachorro, tira a gordura do cachorro, porque a gordura do cachorro não congela, ela é bem fininha, amarelinha, e a pessoa, em vez de tomar água, toma essa gordura do cachorro e fica curada da tuberculose. Mas a dona Helena não estava matando os seus cachorros para salvar alguém da tuberculose, ela estava matando os cachorros para mitigar a fome dos seus filhos que estavam chorando. E começava a tomar, um por um, ela começava a matar, juntar algum mingau, juntar raiz de árvores, alguma folhagem que podia juntar, e começava a dar comida. Quando terminaram os cachorros, a situação estava dramática, os filhos emagrecendo, alguns já parando de chorar porque estavam ficando inanimados. Ela começou a matar os gatos, quando não tinha mais gatos, meus irmãos, a situação cada vez mais dramática, ela disse que começou a matar os ratos. Todos os ratos na fazenda, no sítio, ela começou a matar os ratos, meus irmãos, para matar a fome dos seus filhos. Ela contou que às vezes algum vizinho, arriscando a própria vida, trazia na calada da noite um pouco de farinha, sabendo a situação que ela estava passando por causa do amor de Cristo, e ela na calada da noite fazia os pães, no forno de casa, fazia um pão, 2, 3, quantas farinha ela ganhava, e ela fazia na noite mesmo aqueles pão. Naquele tempo não tinha plástico, ela embrulhava em lençóis, abria uma cova, fazia um canteiro bem bonito, enterrava dentro do chão aqueles pães, fazia um canteiro bonito, plantavam as verduras por cima, como se tivesse um canteiro ali, porque as autoridades estavam todos os dias ali, vendo se alguém não tinha trazido um pedaço de pão, e ela na calada da noite tirava aqueles pães um por um, para mitigar a fome dos seus filhos. Mas isso era de vez em quando, daqui a pouquinho não tinha mais pão para alimentar também. A situação ficou dramática. No fim, meus irmãos, a situação ficou tão tremenda, de vida ou morte. Tudo isso, certamente o inimigo naquela hora dizia: você tinha um hotel em Nova York, você morava lá no palácio, agora sofrendo tudo, largue desse Deus, diga que esse Deus não existe. Mas ela permanecia firme, ela tinha feito um propósito, que ser fiel até a morte. Ela disse que fez um propósito de custasse o que custasse, a sua vida não lhe pertencia mais. No fim ela disse para nós, por isso que ela sempre dizia: meu filho, não deixa sobrar comida no prato, não ponha comida fora, porque teus irmãos morreram porque não tinham o que comer. No fim ela disse que a coisa ficou tão tremenda, que ela picava as botas na Rússia são de couro cru, porque a bota de couro cru ela não congela e ela se mantém mais macia. Ela picava as botas velhas, juntava a bota dos vizinhos, dos amigos, as botas velhas que já não tinha mais sola, ela picava aquelas botas em pedacinho, botava aquelas botas no pedacinho, juntava raiz de árvores, abrindo um buraco na neve, juntava raiz de árvores e fazia um sopão para ver se salvava os seus filhos. Mas isso de pouco adiantava, porque não havia substância. E daqui a pouquinho, meus irmãos, a situação ficou tão dramática que os filhos começaram a desfalecer, já não choravam mais, já não falavam mais, ficavam deitados, esqueléticos, deitados naquelas casas, naquela humilde casa, que desprovida de qualquer recurso, de qualquer coisa bonita, mas que estava abrigando seus filhos que estavam morrendo. Mas ela sempre dando glórias, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí começaram os filhos a morrer. Quando os filhos começaram a morrer, as autoridades sempre estavam na porta: dona Helena, a senhora não tem amor por seus filhos? Está vendo que seus filhos estão morrendo? A senhora não é uma mãe? Como é que a senhora tem coragem de ver seus filhos morrendo e não negue esse Deus? Negue esse Deus, negue Jesus, que tem comida à vontade, vamos trazer tudo que a senhora quiser, negue a Deus. Ela disse: jamais vou negar o nome de Deus.
Eu prefiro morrer, ver meus filhos morrer, mas não nego a Jesus Cristo de jeito nenhum. Eles diziam: a senhora diz que Deus é amor, a senhora diz que Deus é misericórdia. Como é que a senhora está vendo os seus filhos estão morrendo aqui e a senhora não nega Jesus? A senhora não tem amor. Amém, Jesus. À medida que os filhos começaram a morrer, sem seu esposo poder ajudar para abrir a cova rasa no fundo do pátio, meus irmãos, ela mesma tinha que abrir a cova no fundo do pátio. À medida que os filhos iam morrendo, regar com as suas lágrimas, embrulhar num lençol humilde, e ela mesma que tinha que enterrar os seus filhos, derramando suas lágrimas e clamando que Deus tivesse misericórdia, que desse força e desse ânimo e coragem para não negar Jesus Cristo como seu Salvador. E um por um os seus filhos começaram a morrer, até que o último morreu. Mas ela sempre cantando o hino da vitória, porque ela sabia que o seu Redentor vivesse. Mas eu quero contar aos irmãos agora que à medida que o povo de Deus ia sofrendo, havia um corinho, meus irmãos, que o povo cantava quando era tirado dos seus lares para ir para a prisão, para apanhar. Eles cantavam um corinho em russo, que eu vou cantar agora, para que irmãos ouçam como é que eles cantavam. Era o hino oficial que eles cantavam com saindo da sua família, sem saber se poderiam voltar para ver seus familiares, porque eram levados embaixo de pau, embaixo de apanhar, embaixo de soco, acorrentados, mas nunca negavam o nome de Jesus e saíram daí cantando o hino que eu vou cantar agora. Nicoda, Nicoda, ja Biblioncie postawił. Nicoda, Nicoda, tu knigu Bożiju. Isso significa: nunca, nunca vou deixar deste livro, ó jamais deste livro de Deus. Saíram com lágrimas, mas afirmando a sua fé. Ó, jamais vou negar o nome de Jesus Cristo. Nicoda, Nicoda, ja Biblię nie ostawił. Nicoda, Nicoda, tu knigu Bożiju. Nicoda, 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 ja Biblię nie ostawił. Nicoda, 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 tu knigu Bożiju. Este é o hino que o povo de Deus, que deixou de viver na Rússia antes do tempo, mas jamais negaram o nome de Jesus, saíram para as prisões, para nunca mais voltar. Muitos deles, meus irmãos, como castigo, iam levado para o Cáucaso, e o mar Cáucaso é congelado. Eles botavam os crentes em cima daquelas rochas no meio do mar e deixavam ali para ficar 6 ou 12 horas, o mar subindo. Eles tinham que ficar em cima daquelas pedras para morrer ali, meus irmãos. E a maioria não tinha condições, ficavam pulando em cima daquelas pedras, mas não tinham condições de sobreviver, ficar 6 ou 12 horas, enquanto a água estava subindo até sua cintura. E a maioria das pessoas moriam ali no mar Cáucaso. Outros eram levados, meus irmãos, no verão, meus irmãos, quando não tinha inverno, eles eram levados para a selva, e lá havia um mosquito tremendo, mosquitos grandes, e as pessoas eram despidas das suas roupas, amarradas naquelas árvores. Eu tinha que ficar ali se não negasse o nome de Jesus. E como negava o nome de Jesus Cristo, eles ficavam ali amarrados, e aquela enxame de mosquito cobria o corpo daquelas pessoas, e as pessoas morriam por falta de sangue. Seu sangue era todo sugado e morriam sem sangue nenhum, mas não negavam o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que esse testemunho vai servir de despertamento para muitas vidas, para ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Mas, meus irmãos, depois de toda essa tragédia tremenda,
Depois da perda dos seus filhos, havia um grupo de homens e mulheres de Deus que resolveram não se entregar para o inimigo, mas ser fiel até a morte. E as autoridades perplexas disseram: bom, essa gente aqui não tem mais jeito, não negam a Jesus de jeito nenhum, nem vendo os filhos morrer, vamos dar uma oportunidade que eles saiam daqui, que desapareçam, porque eles vivem contaminando os outros, melhor que eles vão embora. E deram liberdade que ele saísse. E esse grupo de irmãos, junto com meus pais, começaram a orar a Deus: nosso Pai, onde é que nós vamos, Senhor? E o Espírito Santo tocou no seu coração para eles vir para o Brasil. Eles tinham ouvido que no Brasil havia pão crescendo nas árvores, que era o pinhão, o pão crescia nas árvores, e eles sentiram de Deus para vir para o Brasil, e eles pediram licença para vir para o Brasil, e foi dado licença. Perderam tudo que tinham lá na Rússia e saíram para vir para o Brasil. Embarcaram no trem, chegaram em Leningrado ali, pegaram um navio e vieram em direção para o Brasil, um grande cargueiro muito velho, antigo. Mas no Atlântico, a viagem durou mais ou menos 30 dias. Mas no Atlântico, na altura do Brasil, quando atravessavam o Atlântico em direção ao Brasil, deu um grande temporal, meus irmãos. O temporal era tão violento que o navio ficou com uma casca de nó. E o comandante começou a descarregar a carga que estava no convés. Como viu que não tinha solução, resolveram empurrar os crentes para o porão do navio, porque não havia salvação. Eles diziam: não, esses crentes, esse melhor que morrer, vão morrer lá embaixo no porão do navio. Eles foram colocados no porão do navio, as escotilhas foram pregadas, como não tinha salvação. Enquanto isso, o navio balançava violentamente. Passou um dia, passou 2 dias, e o povo de Deus na escuridão, lá no porão do navio, orando e chamando, clamando por misericórdia, pedindo que Deus não deixasse ele morrer. Estavam saindo de um país que tinha perseguição, e agora iam para um país que tinha liberdade. Que Deus tivesse misericórdia deles. E no 3º dia, o clamor daquele servo, daquela serva de Deus, que derramavam suas lágrimas diante de Deus, de repente houve uma grande bonança. No mar acalmou rapidamente. As escotilhas do navio foram despregadas. Eles foram colocados no convés do navio, todos sujos. Foram tomar um banho, foram se alimentar. Muitos tinham enjoado, dando graças a Deus e aleluia. E quando chegaram em Porto Alegre, meus irmãos, fracos, doentes, alijados da sua pátria, tendo visto seus filhos morrer, nasceu esse que vos fala. Nasceu de uma mãe raquítica, de uma mãe que viu seus filhos morrer. Nasci doente. E os meses começaram a se passar, meus irmãos. Os meses começaram a se passar e aquela criança não reagia. Daqui a pouco ele estava com queluche, estava com difteria, estava com tifo e mais outra enfermidade. Não tinha solução. E aquela mãe no amor, com extremo amor de mãe, procura fazer tudo o que podia para salvar seu último filho, que tinha nascido aqui no Brasil. Não havia condições. Por fim, depois de alguns meses, aquela criança não chorava mais. Aquela criança não comia mais nada. Aquela criança não reagia a nada. E aquela mãe fazia dia e noite, estava ao redor daquela criança, procurando fazer comida, um mingau, para ver se ela podia salvar aquela criança. E os dias foram se passando, e o desespero começou a tomar conta. Daqui a pouco a criança estava como um esqueleto, olhos vidrados, inanimada. De repente, uma vizinha que já sabia falar em português disse: Dona Helena, aqui no centro de Porto Alegre tem um centro de saúde. Quem sabe nós levamos seu filho aqui para o médico. Quem sabe ele receita um remédio e salva seu filho. E a Dona Helena, no desespero, concordou. Ele pegou seu filho embrulhado naqueles trapos, seguiu a pé da rua São Pedro até o centro de Porto Alegre, até a prefeitura. Chegando lá no centro de saúde, ela esperou a vez de ser atendida. Quando ela foi atendida, quando entrou na sala do médico, o médico, ao desembrulhar aquela criança, contemplou aquela criança esquelética, amarela, não reagia mais a nada. Ele fez os testes, viu que não tinha mais solução. Dona Helena não sabia falar em português, não sabia nenhuma palavra. Ele falou para a vizinha do lado: eu vejo que essa mulher é muito sofrida. Sim, porque tinha apanhado muito por causa do evangelho. Viu seus filhos morrendo de fome. Eu vejo que ela é muito pobre, deixou tudo, pobreza do mundo, ele perdeu tudo por amor a Cristo. Eu vou assinar o atestado de óbito, porque essa criança já está praticamente morta aqui no consultório, e ela vai morrer no caminho. Como ela é muito pobre, eu vou assinar o atestado de óbito, para que essa criança, para ela poder enterrar seu filho. Mandou embora, despachou. Mas antes disso, meus irmãos, quando eu nasci, aquele casal que não sabia falar português, meus irmãos, o seu Casimiro,
Foi ao cartório para registrar essa criança, mas não sabia uma palavra em português. Quando chegou no cartório, se apresentou. O escrivão perguntou como é o nome que vão registrar. Seu Casimiro não sabia ler nem escrever em português. Ele pegou a Bíblia Sagrada e abriu na Bíblia Sagrada, no capítulo 35 e verso 18, em Gênesis, onde fala no filho Benjamim. Mas na Bíblia russa estava escrito Viniamin, e é por isso que meu nome é Viniamin, porque meus pais não sabiam falar português, e o oficial de cartório leu na Bíblia Viniamin, e eu fui registrado como Viniamin. Mas o desespero daquela situação, meus irmãos, só voltaram para casa, e no caminho a dona Helena, desesperada, dizia: vizinha, por amor de Deus, o que o médico receitou para o seu filho? Meu filho, o que ele receitou, vizinha? E a vizinha não tinha coragem de dizer que eu ainda tinha nas mãos. Não era uma receita médica, era um atestado de óbito. No caminho não houve jeito de a mulher dizer que era atestado de óbito. Mas chegando no seu barraco, de 3 metros por 4, ali na Avenida São Pedro, onde ela tinha alugado aquela única pecinha, tudo que elas tinham. Chegando lá com lágrimas: vizinha, por amor de Deus, o que o médico receitou para o meu filho? E aquela vizinha com lágrimas disse: dona Helena, uma triste notícia para a senhora. Isso que o médico que lhe deu, que eu tenho nas minhas mãos, não é uma receita médica. Isso é um atestado de óbito para a senhora poder enterrar seu filho. Ele disse que a senhora é muito pobre e que a criança não tinha mais solução, que ela ia morrer no consultório no caminho. Então ele lhe deu atestado de óbito para a senhora enterrar seu filho. Quando ela recebeu essa triste notícia, que o papel não era receita médica, mas era o atestado de óbito, ela foi naquele humilde catre, desembrulhou aquela criança, que era inverno, era julho, e ainda viu que aquela criança, o coração ainda batia. Ela, no extremo amor, no desespero, pegou aquela criança nos seus braços, caiu no chão e começou a chorar. Começou a derramar suas lágrimas. Ela disse: meu Deus, meu Pai, tu ressuscitou Lázaro no 3º dia. Senhor, meu Deus, eu perdi meus 10 filhos na Rússia porque não neguei teu nome. Agora eu estou num país que tem liberdade, meu Deus, e esse último filho que tu me deu, eu estou com atestado de óbito para enterrar, Senhor. Tem misericórdia da tua serva, Senhor. E começou a chorar muito. De repente ela disse: meu Deus, diante do que se passa, Senhor, ele não nos pertence mais. Ele não é mais meu, Senhor. Tu me desse, mas tu já me tirasse, porque estou com atestado de óbito. Seja feita a tua vontade, não é mais meu, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e seja feita a tua vontade, não a minha. Embrulhou novamente naqueles humildes trapos, colocou naquele humilde catre, saiu dali e começou a chorar desesperadamente. Sem conhecer ninguém, sem falar língua, seu esposo na fábrica trabalhando, começou a caminhar de um lado para o outro, derramando as suas lágrimas, chorando, falando com Deus. Ela não sabe se chorou meia hora, 1 hora, 2 horas, naquela tremenda situação. Mas de repente ela disse que ouviu, parece que alguém estava chorando. Mas parece que alguém está chorando. Mas não pode ser aqui. Deve ser do vizinho. Deve ser a criança do vizinho. Mas ela começou a escutar: não, mas aqui dentro da nossa peça. Ela foi lá, desembrulhou aquela criança e viu que aquela criança estava se mexendo e chorando. Mas essa criança já faz tanto tempo que não chora, não se mexe, é um puro esqueleto. E ela fez rapidamente um mingau, fez uma comida e foi dar para aquela criança. Isso que aquela criança, como quem estava com muita fome. E ela, o choro aumentou. Mas como essa criança tanto tempo que não come, agora está comendo tanto? E ela começou a dar glória a Deus, aleluia, e chorando, né? Quando aquela criança comeu bastante, adormeceu. Ela devolveu para aquele humilde catre, começou a caminhar novamente naquela humilde peça. Já não sabia se era de alegria, de desespero, não sabia o que ia acontecer. E continuou caminhando, esperando que seu esposo chegasse. Ela não sabe se passou para ser 2 ou 3 horas de lágrimas, de choro naquela peça. De repente, choro de novo. Mas o choro nessa altura já era mais forte. E ela foi olhar seu filho que estava chorando novamente. Ela logo foi correndo, fez um mingau novamente, fez comida, pegou nos seus braços e começou a alimentá-lo. E aquela criança comia com muita vontade, com muita avidez, comia aquela comida. E ela dando glória a Deus, aleluia. Será que meu filho não vai mais morrer? Já 2 vezes que está comendo, tanto tempo que ele não come. E dava glória a Deus, aleluia, cheio de lágrimas e cheio de esperança. Quando seu esposo chegou à noite, encontrou uma esposa caminhando de um lado para o outro, chorando e dando glória a Deus, aleluia.
Ela disse: meu esposo, esse nosso filho, eu levei no médico, eu estou com aqui um papel na minha mão. Isso aqui é um atestado de óbito. Mas quando eu fiquei sabendo que eu era atestado de óbito, eu caí de joelho, entreguei na mão de Deus e disse: Deus e Pai, não nos pertence, pertence a Ti, seja feita a Tua vontade. E não passou muito tempo, ele começou a chorar. Coisa que tanto tempo que ele não fez. Chorou e eu fiz comida e ele comeu. E já 2 vezes hoje ele comeu com muita vontade. E aí foi aquela lágrima, aquele abraço de lágrima, de choro. Será que Deus vai salvar nosso filho? Será que nosso filho não vai morrer? E começaram a orar, pedir misericórdia, pedir a graça de Deus. E assim entraram noite adentro, dando glória a Deus e aleluia. E a criança dormindo sossegada. No outro dia se levantou com fome de novo. E eu estou aqui para dizer que o Deus que eu sirvo é um Deus que faz maravilha. Vale a pena servir a Jesus. Porque eu sou tão entusiasmado de servir e dar glória a Deus, aleluia. Porque eu estou aqui, estou por misericórdia de Deus. E muitas vezes a pessoa diz: por que está tão entusiasmado? Porque eu represento 10 irmãos meus. 10 irmãos meus que foram sacrificados pelo inimigo do Evangelho, morreram de fome porque uma mãe não negou Jesus Cristo. E eu falo alto no lugar de 10 meus irmãos, dando glória a Deus e aleluia. Mas a dona Helena não parou de pregar o Evangelho aqui em Porto Alegre, não. Na medida que Deus começou a abençoar o trabalho do meu pai na fábrica Renner, onde é que ele trabalhava, que ele era profissional de casaco de couro. Começaram a comprar um terreno aqui no Monte Serrate, aliás na Marcelo Gama, que era o fim de Porto Alegre, num buraco onde a metade era banhado, um lote que eles deram a troco de banana. E eles começaram a construir um porão, mais uma peça, mais uma peça. Daqui a pouquinho tinha 12 peças. Mas na casa da dona Helena tinha culto todos os dias. E todas as famílias que vinham para Porto Alegre de longe, estrangeiros, não tinham de parar. Todos iam para a casa da dona Helena. Chegando na casa da dona Helena, tinha um quartinho para aquela família, tinha uma sopa para aquela família. Não importava se era crente ou não era crente, mas todos que entraram naquela casa aceitaram Jesus como Salvador. Por encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de amor, de misericórdia, que os acolhia com muito amor e bondade. Teve família que ficou 6 meses, 1 ano, até 2 anos. A família do irmão Gregório também teve quase 1 ano, 2 anos na nossa casa morando lá. E foi muitas famílias. Hoje nós temos até médicos, filhos de famílias que moravam lá, que são médicos hoje. E muita gente aceitou Jesus como seu Salvador. E era ano após ano, 12 peças para 6 pessoas. Mas ali sempre havia uma multidão de gente louvando e bendizendo o nome do Senhor. E um grande fogão a lenha, fazendo comida para todo o povo ali que ali chegava. Isso que é servir a Deus, meus irmãos. Quem tem amor no dia de Jesus Cristo no coração, ele esbanja amor e caridade. Ele não olha para quem está dando, mas tem prazer em servir a Deus. Alguém vai dizer, depois de tanto sofrimento, vale a pena servir a Jesus? Vale a pena servir a Jesus? Vale a pena servir a Jesus, meus irmãos. Vale a pena servir a Jesus de todo o coração. Mas, meus irmãos, depois, com avançada idade, já de 84 anos, alquebrada, tanto ter sofrido, tanta fome passado, tantas vezes apanhado, Deus conservou aquele corpo porque estava transmitindo amor e misericórdia, estava representando Jesus. Já na cama quebrada, já não tinha força para caminhar, mas mesmo assim as pessoas iam lá e ela orava e eram curados milagrosamente, desenganados por médico, milagrosamente. Mas com 84 anos eu já todos os dias, quando ia para o meu serviço, passava lá, fazia tudo que podia fazer pela minha mãe, levava tudo que podia comprar, que levava para ela. Ela dizia: meu filho, não traz, que já está chegando a minha hora de partir para o céu, não precisa me trazer nada dessas coisas, não me traz médico, não me traz nada. Um dia, meus irmãos, com 84 anos, alquebrada, com o corpo dilacerado, mas sempre dando glória a Deus, aleluia. Nunca ninguém viu minha mãe triste, alquebrada, triste, desanimada, mas sempre incentivando as pessoas a ser fiel a Jesus, sempre dando glória a Deus, aleluia, sempre mostrando que é uma eternidade com Cristo, que vale a pena servir a Jesus. Um dia, o sábado de manhã, eu recebi um recado urgente. Um irmão chegou em casa correndo: Simão Piasek, a tua mãe manda te chamar urgente, mas você tem que levar a sua esposa e tem que levar os seus filhos. Sim, eu chamei minha mãe, a minha esposa e meus filhos rapidamente, que eles estavam deitados, era muito cedo. Todos se arrumaram, nós embarcamos no carro, meus irmãos, e nos dirigimos à casa da minha mãe. Minha mãe, já com essa avançada idade, não podia mais subir para o primeiro andar, no sobrado onde que moravam. Devido à sua avançada idade, as enfermidades, estava dormindo na sala. Entrei pelo lado da casa, entrei pelos fundos. Quando cheguei na sala, meus irmãos, ao olhar para minha mãe, seu rosto brilhava. Ela estava numa alegria ímpar.
Ela disse: meu filho, esta noite os anjos me levaram para o céu. Esta noite os anjos me mostraram a glória que espera os salvos. Esta noite lá no céu, o anjo me mostrou a morada que Deus me preparou para a eternidade lá no céu. É coisa deslumbrante, é algo extraordinário, algo que não há palavra para descrever o que Deus preparou para os fiéis. Eu mandei te chamar para a última despedida, as últimas recomendações para você, porque hoje os anjos vão me levar para morar na eternidade com Cristo. Ela disse: meu filho, dobre o joelho todos do lado da cama. Nós dobramos, meu pai, eu, minha esposa, meus filhos. Ela disse: meu filho, você não conhecesse os teus irmãos mais velhos que morreram na Rússia porque tua mãe não negou Jesus Cristo. Mas eu quero perguntar se tu vai ser fiel até a morte para conhecer teus irmãos. E eu, com lágrimas, com meu coração rasgado, disse: sim, mamãe querida, eu vou ser fiel até a morte com a ajuda de Deus. Ela perguntou para minha esposa, minha nora Terezinha: você vai ser fiel até a morte? Minha esposa, com lágrimas, respondeu: sim, vovó. Sim, eu vou ser fiel até a morte. Ela perguntou para meus filhos se iam ser fiel até a morte. Todos prometeram. Ela perguntou para o meu pai: meu querido esposo, eu vou partir, eu quero que tu me diga se tu vai ser fiel até a morte, para se encontrar com teus filhos que morreram porque tua esposa não negou Jesus Cristo. E meu pai, com lágrimas, dela transbordando de lágrimas, disse: sim, minha querida esposa, eu vou ser fiel até a morte. Quando todos prometeram ser fiel até a morte, ela disse: agora eu quero fazer uma recomendação. No meu enterro, você não põe a luto, não põe roupa preta de jeito nenhum. Eu não quero saber roupa preta nenhuma. No meu enterro, quando for feita a minha recomendação, eu quero que vocês cantem bastante e deem glória a Deus, aleluia, porque eu já venci e já estou no paraíso de Deus. Glorifique a Deus, dê glória a Deus, aleluia, porque eu já venci a batalha e já estou lá no céu. Depois de ter feito essa recomendação, de ter dito essas palavras, ela levantou suas mãos trêmulas, rasgada pelos pregos do inimigo, e começou a fazer uma oração, meus irmãos. O seu rosto brilhava, meus irmãos, estava cheio da glória de Deus. Ela começou a falar novas línguas, aleluia. Oh, glória a Jesus. Ela começou a falar, parece que eu estou vendo ela com a mão levantadas, dando glória a Deus, aleluia, falando novas línguas, cantando hinos espirituais, meus irmãos. A sua voz era coisa extraordinária, como nunca ninguém, eu não vi ninguém cantando com uma voz que ela tinha, uma voz angelical. Ela cantava hinos após hinos, e nós todos de joelho, chorando, derramando das lágrimas, diante daquele quadro, de ver uma pessoa que estava com 84 anos, mas cantava com tanta alegria, com tanta unção. Depois de ter cantado bastante hinos, ela estendeu as suas mãos, nos abençoou um por um, pediu a bênção, pediu a graça de Deus, e que Deus nos ajudasse a ser fiel a Ele até a morte. Depois de ter nos abençoado, fechou os olhos e acordou no céu. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, meus queridos irmãos e amigos, servir a Deus, porque a vida aqui é passageira, tudo aqui é ilusão, tudo aqui é vaidade, nada satisfaz a alma. O homem tem uma alma, e essa alma jamais se satisfaz com as coisas terrenas. A alma só se satisfaz com as coisas de Deus. Enquanto o homem não busca a Deus, ele tem um vácuo na sua alma, ele tem um algo que não se satisfaz. Não satisfaz a sua alma, mas quando ele tem um encontro com Cristo crucificado, quando ele aceita Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus vivo, como seu único e suficiente Salvador, ele encontra vida, e vida com abundância, porque Jesus nos veio dar vida e vida com abundância. Eu tenho certeza que nesse momento, todos aqueles que são salvos, aceitaram Jesus como seu Salvador, têm certeza que seu nome está escrito no livro da vida, estão dando glórias e a Deus, aleluia, porque são vitoriosos, são filhos do Deus verdadeiro, estão marchando para o céu. Que Deus abençoe a cada um dos meus queridos ouvintes, e que a graça de Deus seja sobre cada um de vós, e sejais fiéis até a morte, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Grande Deus e Pai, nesse momento tão sublime, eu chego diante do trono da graça, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para Te agradecer pela morte gloriosa do Teu Filho, Senhor, pela ressurreição. Hoje Ele está à destra de Deus para interceder por tantos quantos invocam o Teu nome. Nesse momento, Pai, eu quero interceder por tantos quantos ouvirem esse testemunho, meu Deus. Que haja um profundo despertamento na alma, Pai. Que o coração seja compungido,
Que haja decisão de te servir e ser fiel até a morte, não olhando para as dificuldades, não olhando para as lutas, não olhando para a dor do corpo, porque é uma eternidade contigo para que se for fiel até a morte. Eu te peço que a tua graça seja sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada filho, sobre cada lar. Acampa teus anjos em redor de cada vida, de cada lar. Não permita que o inimigo toque na vida dos teus ungidos, mas na vitória, que todas as hostes do infernais sejam repreendidas pelo poder do teu sangue, e que cada um possa cantar o cântico da vitória, possa viver para ti, andar em santidade de ti, papai, contigo, andar em sinceridade contigo, e que tua bênção, meu Deus, seja sobre cada vida, no nome maravilhoso de Jesus. É o que te peço e agradeço. Amém, Jesus.